Você teria coragem de deixar seu filho aos cuidados de alguém que não tem um pingo de paciência com ele? Conheçam Tegan. Ela nasceu no dia 6 de julho de 2006. Ela era uma menina de 4 anos que vivia na Carolina do Norte, Estados Unidos. Tegan foi descrita como uma menina amorosa que adorava borboletas, joaninhas e o jardim de sua avó. De acordo com as matérias, logo após seu nascimento, seus pais se separaram. Ellen, a mãe de Tegan, deu uma entrevista. Ela disse que o conheceu mais ou menos um ano antes da menina nascer. Disse que eles começaram a namorar, que no decorrer do tempo esse homem se tornou agressivo e por isso ela decidiu terminar com ele. Aparentemente, esse homem não se fazia presente na vida da filha. Ele também cometeu alguns delitos, se envolveu com drogas e por isso foi preso algumas vezes. Assim que Ellen terminou com o pai de Tegan, ela começou a morar na casa dos pais. No decorrer do tempo, ela começou a ter muitas brigas com o pai e com a mãe. Parece que eles não aceitavam o novo namorado dela, que tinha 21 anos e se chamava Jonathan, e por isso os três viviam entrando em atrito. Nas matérias se diz que a última briga que Ellen teve com os pais foi tão, mas tão intensa que ela decidiu sair de casa com a filha. Após isso, ela cortou todo o contato com os pais e Tegan não conseguiu mais ver com frequência os avós que tanto amava. Assim que começou a morar com Jonathan, eles foram viver em um galpão que ficava no terreno dos avós dele. Nesse galpão não tinha água encanada, não tinha banheiro e eles dormiam em um colchão de ar. No decorrer dos meses que começou a viver naquele local, algumas coisas estranhas começaram a acontecer com Tegan. Ela constantemente aparecia com machucados, hematomas e Jonathan sempre arrumava alguma desculpa para isso. Em um certo dia, Ellen saiu para ir ao mercado. Assim que voltou, ela viu um corte na testa da filha, questionou Jonathan sobre isso, e ele disse que Tegan tinha batido em uma bicicleta. Em uma viagem que Ellen fez com o namorado e com a filha, em um certo momento ela os deixou sozinhos. Depois disso, assim que viu a filha novamente, ela percebeu que Tegan estava com um hematoma, perguntou a Jonathan o que aconteceu, e então ele disse que os dois estavam perto do mar, que veio uma onda forte, e por isso Tegan acabou se machucando. Apesar de tudo isso, Ellen permaneceu com ele. Parece que Jonathan também tinha o costume de ficar tirando fotos de Tegan. Ele constantemente enviava essas fotos para Ellen porque achava engraçado. E uma dessas fotos, a menina até estava com um cigarro e uma bebida alcoólica em sua mão. Como falei com vocês, apesar de tudo isso, Ellen continuou com o namorado. Em um certo momento, em 2010, ela decidiu participar de um treinamento militar que ia acontecer no Novo México. Como precisava de alguém para ficar com a filha, ela conversou com Jonathan e decidiu deixá-la com ele por 10 dias. Ellen podia deixar Tegan com qualquer pessoa, poderia deixar com seus pais, com os avós paternos, com a tia, com uma babá, mas ela preferiu deixar a filha sob os cuidados de Jonathan. No dia que Ellen viajou, Jonathan a levou para o aeroporto. Assim que saiu dali, ele foi até uma loja, comprou uma fechadura e usou essa fechadura para impedir que ninguém entrasse no galpão onde ele morava, incluindo seus avós que moravam naquele terreno também. Após 10 dias, no dia 16 de julho de 2010, Jonathan levou Tegan até o hospital. Assim que chegou ali, ele disse que a menina tinha caído de um colchão, falou que desde o momento que ela caiu, não acordou mais e que ele estava muito preocupado com isso. A primeira enfermeira que cuidou de Tegan disse que imediatamente notou que não foi nada disso que aconteceu. Ao examinar a menina, ela disse: "Oh meu Deus,
Ao ver isso, Jonathan seguiu em direção ao estacionamento para ir embora. A enfermeira Mary percebeu que ele estava saindo do local, foi imediatamente atrás dele e, ao chegar no estacionamento, agrediu Jonathan. Após isso, ela obrigou ele a voltar para o hospital, colocou ele em um quarto e então ligou imediatamente para a polícia. Assim que os investigadores chegaram ao local, Mary contou como Tegan estava. Ela pediu que um dos policiais lhe desse uma arma. Em uma entrevista, Mary chegou a dizer que a única coisa que estava passando em sua cabeça naquele momento era que ela tinha que fazer o que precisava ser feito com Jonathan, pois estava desacreditada com tudo o que viu ao examinar Tegan. A partir daí, Jonathan foi preso. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os médicos levaram Tegan para a UTI. Eles fizeram tudo o que podiam. Só que, infelizmente, após 3 dias naquele local, a menina faleceu. Após isso, Tegan foi enviada para análise. Ao chegar nesse local, os legistas constataram que ela perdeu a vida devido a um golpe em sua cabeça. Assim como a enfermeira Mary e os médicos, eles perceberam que havia cerca de 144 hematomas nela, que foram feitos através de cabo de madeira e fios. Seus braços estavam quebrados, haviam 66 mordidas nela. Também perceberam que faltava um mamilo e que havia sinais claros de um abuso. Enquanto Jonathan estava na delegacia, ele foi questionado sobre tudo o que aconteceu com Tegan. Ao falar com os investigadores, ele inventou várias desculpas, disse que um primo que convivia com Tegan, que com certeza deu as mordidas, mencionou que acidentalmente atingiu a área íntima dela com um cordão, negou o abuso e continuou inventando mais e mais mentiras. No dia que Jonathan foi preso, a mãe o visitou na delegacia. Quando viu a mãe, Jonathan disse: "Vou ficar na prisão pelo resto da vida, não vou?" A mãe, que já estava sabendo tudo o que aconteceu com Tegan, questionou o filho sobre tudo, disse que não sabia como ele teve coragem de abusar dela. Ao ouvir isso, Jonathan respondeu que não tinha feito isso. A mãe então lhe disse que estava rezando por ela, que queria muito que a menina sobrevivesse, e Jonathan disse que também queria porque a amava muito. Ainda na delegacia, Jonathan ligou para Ellen. Ao contar o que estava acontecendo, ele chorou e disse: "Eu queria ter filhos com você quando você chegasse em casa. Eu a amo até a morte, Ellen. Eu a amo e nunca a machucaria intencionalmente. Você sabe que minha mente está confusa, não é? Ellen, eu só queria te dizer que eu não queria fazer isso e eu não machuquei ela." Durante as investigações, os policiais foram até o galpão onde Jonathan morava com Ellen e Tegan. Assim que chegaram ao local, eles encontraram uma bagunça, acharam várias garrafas de bebida alcoólica, alimentos parcialmente consumidos, urina e excrementos. Nesse local, eles também encontraram cerca de 30 itens com DNA de Tegan. Havia vestígios de sangue dela na fronha, em roupas íntimas, em uma haste de madeira, em fios. Enfim, em muitas coisas. Ainda no local, os investigadores também acharam uma câmera onde Jonathan gravou algumas das agressões que fez. Uma das imagens que viram foi quando Jonathan fez Tegan repetir uma frase diversas vezes, e a frase era a seguinte: "Quando eu tiver que fazer xixi, prometo que vou contar a alguém." Os policiais apreenderam muitas coisas que estavam naquele galpão e no carro de Jonathan. Eles levaram um colchão de ar, uma embalagem de preservativo, uma espingarda, um rifle, munição, facas, a câmera que mencionei, pedaços de fita adesiva, apetrechos para drogas, cordas de violão e um cordão. Ainda durante as investigações e durante as buscas na casa, a polícia descobriu que antes de Ellen viajar, algumas coisas estranhas já aconteciam com Tegan. Eles souberam que Jonathan dava bebida alcoólica para a menina, que isso não aconteceu só uma vez, mas várias e várias vezes. Com tudo isso, Jonathan permaneceu preso. Em 2014, finalmente aconteceu o julgamento dele. Ali, seus advogados de defesa disseram que Jonathan não abusou de Tegan, mencionaram que ele nunca teve a intenção de tirar a vida dela, que ele tinha transtorno bipolar que não foi diagnosticado por um médico e que Jonathan também não tinha experiência suficiente para cuidar de uma menina de 4 anos. O advogado disse:
Jonathan amava Tegan, mas ele não estava tão preparado para cuidar dela quanto um homem de 21 anos poderia estar. Ele não tinha ideia de como cuidar de uma garotinha, e suas ações mostraram isso. Segundo o advogado, Jonathan teve uma infância difícil. Segundo ele, Jonathan era filho único, foi criado por um pai raivoso e autoritário que não dava atenção a ele e que só se aproximava do filho quando queria agredi-lo. O advogado disse: infelizmente, Jonathan foi ensinado que agredir é o que um pai faz. É como um pai mostra que se importa, é como ele mostrava que a amava. Sandy, a namorada de longa data do pai de Jonathan, testemunhou no tribunal. Ela disse que nunca viu o pai de Jonathan agredir ele de forma intensa e que, embora o pai de Jonathan o disciplinasse, ele nunca foi abusivo como os advogados estavam dizendo. Ela disse: ele o agrediu, mas posso contar em uma mão quantas vezes ele fez isso. Quero dizer, todos nós ficamos com raiva e levantamos nossa voz. Mas ele não é um homem raivoso. Ele é um homem amoroso e divertido. Ele era um bom pai e eles tinham um bom relacionamento de pai e filho. No tribunal, o psicólogo forense que falou com Jonathan por 4 vezes também testemunhou. Ele disse que Jonathan era um homem bastante perturbado. De acordo com ele, durante as conversas que teve com Jonathan, esse homem mencionou que teve uma convivência boa e ao mesmo tempo complicada com o pai, pois, segundo ele, seu pai era totalmente fora de controle quando o agredia. O psicólogo disse: o relacionamento de Jonathan com sua mãe é um relacionamento frio. Descobrir a história da família foi problemático porque a família era muito fechada e muito reservada. Francamente, tive muita dificuldade de obter informações porque havia muito sigilo e muita nebulosidade sobre o caso. Acredito que o distúrbio familiar é muito central e crítico para que a gente possa entender Jonathan. Quando ele era criança, Jonathan foi considerado academicamente talentoso na escola e mostrou grande promessa e grande potencial. Na 5ª série, no entanto, seu desempenho acadêmico diminuiu drasticamente. Eu acho que é extremamente significativo. Eu não sei o motivo disso. Se eu vir alguém com uma queda tão dramática, vou pensar que há algum motivo para isso. Ainda de acordo com o psicólogo, no ensino médio, Jonathan bebia grandes quantidades de álcool. Quanto ao seu diagnóstico final, o psicólogo disse que ainda não conseguiu identificar exatamente o que causou todos os problemas de Jonathan e disse o seguinte: há sinais por todo lado e há certas coisas que estão claramente erradas. Durante o julgamento, o dentista forense que analisou as marcas de mordida também testemunhou. Ele disse que após analisar as 66 marcas, ele fez um molde dos dentes de Jonathan e percebeu que as marcas eram compatíveis com os dentes dele. Ao ouvir isso, os advogados de defesa tentaram desacreditar o dentista. Eles disseram que as marcas poderiam ter sido feitas por outra pessoa. O dentista disse que não, enfatizou que elas eram de Jonathan, disse que ele não estava lidando com uma marca parcial ou com apenas uma mordida, e sim com 66 marcas que eram claramente compatíveis. Ainda na audiência, Ellen, a mãe de Tegan, testemunhou. Nessa época, ela estava sendo acusada por negligência, não estava presa, estava trabalhando em um consultório e tinha dado à luz a um outro bebê que já estava com 8 meses. Durante seu depoimento, Ellen disse que na época se importava com Jonathan, que achava que estava apaixonada por ele e que ele era uma figura paterna para Tegan. Ela também contou sobre as coisas estranhas que começaram a acontecer com a menina no decorrer do tempo. De acordo com Ellen, em um certo dia ela chegou em casa, viu que Tegan tinha sido chicoteada, questionou Jonathan sobre isso, e então ele disse que tinha feito aquilo porque Tegan tinha vomitado em sua cadeira. Ellen falou que abraçou a filha, disse que a amava, ficou com muita raiva de Jonathan, mandou ele nunca mais fazer isso e então continuou com ele. Ao ouvir isso, um dos promotores perguntou a Ellen por que ela ficou com Jonathan. Ela respondeu: ele foi severo com ela às vezes, mas mostrou que a amava e que se importava com ela. Confiei nele e confiei em sua palavra. Tegan disse que realmente gostava dele e que queria que ele fosse seu pai.
Estou aqui por Tegan, por minha filha, para conseguir justiça por ela, porque aquele homem tirou a vida do meu bebê. Eu sabia que estava errada ao deixá-la para trás. Nunca pensei que chegaria em casa ou receberia um telefonema dizendo que algo estava gravemente errado com meu bebê. Vivo com isso todos os dias da minha vida. Sinto falta dela todos os dias da minha vida. Quando o promotor foi ouvido, ele ficou claramente emocionado, se virou para o juiz e disse: há uma escuridão nele. Eu quero que você se lembre de uma coisa, que quando as pessoas boas não fazem nada, a escuridão prevalece. Eu sei que você não vai deixar prevalecer neste caso. Jonathan culpou todos em sua vida, incluindo Tegan, menos a si mesmo. Ele quer que você se sinta triste. Ele quer que você se preocupe com ele e com sua autodescrita vida horrível. Ele quer que você tenha simpatia por ele e esqueça esse crime sem sentido, desnecessário e cruel. Tudo isso é apenas para tirar a atenção do que ele fez, como ele fez isso e para quem ele fez e por quê. Durante a audiência, os testemunhos gráficos trouxeram lágrimas a todos os jurados, aos familiares, funcionários do tribunal, médicos, policiais experientes e até mesmo de um xerife. Todos desabaram no banco dos réus. As vozes dos promotores tremeram enquanto discutiam esse caso. A emoção em suas vozes era totalmente evidente, e enquanto todos estavam dessa forma, Jonathan apenas sorria, apenas agia de maneira indiferente e só demonstrou algum tipo de emoção quando escutou Ellen testemunhar. Em seu argumento final, o advogado de defesa de Jonathan chamou o caso de trágico e triste. Ele falou aos jurados que era natural que eles sentissem nojo, raiva e ódio. Enquanto estava falando, o advogado de defesa disse mais uma vez que Jonathan não teve a intenção de tirar a vida de Tegan. Segundo ele, Jonathan apenas a sacudiu, ele usou muita força sem perceber. Depois disso, ele demorou muito para obter ajuda médica e por isso Tegan acabou perdendo a vida. Ainda segundo o advogado, os promotores não conseguiram provar que Jonathan cometeu o abuso. O advogado falou que, apesar dos machucados que foram encontrados na parte íntima dela, os promotores e todas as pessoas, todos os profissionais que trabalharam nesse caso, não conseguiram encontrar nenhum fluido e nada que fosse compatível com o DNA de Jonathan. Em seu argumento final, o advogado de defesa pediu aos jurados que considerassem os antecedentes e o estado mental de Jonathan. Ele implorou para o juiz dar somente a prisão perpétua para ele, disse que a pena capital não era necessária porque a prisão perpétua já era uma espécie de abismo. O advogado disse: a vida na prisão sem liberdade condicional não é perdão, é seu próprio abismo, é um tipo especial de inferno. Apesar dos apelos, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Jonathan foi considerado culpado e recebeu a pena capital, que é a pena de morte. Ao final do julgamento, a mãe de Jonathan falou com os jornalistas e disse: eu entendo a raiva e a amargura, porque também sinto isso depois do que aconteceu contigo. Ele ainda é meu filho e eu o amo muito. Ele precisa de mim agora mais do que nunca. Há muita cura que precisa ser feita e isso virá com o tempo, com fé e com Deus. Palavras não podem nem expressar o quanto lamento que isso tenha acontecido. Meu coração está com eles e com a dor que eles tiveram que passar. Não consigo imaginar o que eles passaram. Eu sinto muito. Eu simplesmente não sabia. Eu não tinha ideia de que Tegan estava lá. Eu não sabia. Eu simplesmente não tinha ideia. Eu teria feito algo se soubesse e espero que eles possam se curar. Ao final do julgamento, a família de Tegan também falou com jornalistas e sua tia disse: sinto falta de acordar com ela. Sinto falta dela colocando seu cobertor e seus brinquedos e depois se aconchegando ao meu lado. A tia materna de Tegan também disse que Ellen e o resto da família estavam muito perturbados para falar. Na época do ocorrido e do julgamento, o pai de Tegan estava na prisão devido ao seu envolvimento com drogas. Ele aparentemente nunca deu declaração sobre o caso, mas seus pais estiveram presentes no julgamento e também falaram com jornalistas. Eles disseram que Ellen afastou a neta deles,
Os avós de Tegan também mencionaram que tentaram repetidamente telefonar para a neta, mas nunca conseguiram. Eles mencionaram que consideraram até contratar um advogado na tentativa de obter a custódia temporária da menina, mas decidiram não fazer isso porque na Carolina do Norte os avós não têm direito de visita ou custódia do neto, a menos que haja evidências sólidas de que um dos pais não está apto. Ainda durante a entrevista, os avós de Tegan disseram que eles se ofereceram para ficar com a menina enquanto Ellen passava pelo treinamento militar. Segundo os avós, eles tentaram contatar Ellen sobre sua viagem, mas só conseguiram falar com a irmã dela, que alegou que o treinamento havia sido cancelado. Sobre Ellen, na época do ocorrido, ela foi presa por negligência. Pouco tempo depois, pagou uma fiança de $50 mil, ficou em liberdade aguardando seu julgamento e nessa época teve outro bebê. Seu julgamento aconteceu somente em 2019. Ali os promotores disseram que Ellen também era culpada por tudo o que aconteceu. Eles relataram que por diversas vezes Ellen viu Jonathan agredir Tegan e que ela não participou ativamente das coisas que aconteceram, mas que se omitiu grande parte do tempo e que também deixou a menina sob os cuidados dele, mesmo sabendo o que Jonathan fazia com ela. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Ellen foi considerada culpada. Ela recebeu 31 meses de prisão com pena mínima de 18 meses. O juiz ainda pediu que ela fizesse um tratamento para controle de substâncias, não sei se ela tinha envolvimento com drogas, aparentemente sim, porém nas matérias não se diz se ela já fez esse tratamento, se ainda vai fazer, se está presa ou se já está solta. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não for notificado, vem toda semana aqui no canal, coloca o meu nome na barra de pesquisa, clica na aba vídeos e você vai ter acesso a todos os vídeos que eu coloco aqui. Tem saído muitos vídeos, então faz uma maratona e assiste todos, tá bom? Obrigada a cada um que sempre está aqui me ajudando, curtindo, comentando. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.